começando mais um episódio do SMTcast e esse tem um lado todo especial pra mim, porque é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e admiro muito, né, Vá? Eu tô curiosa pra conhecer um pouco mais dela, só conheço pelas coisinhas que a Semira fala e eu quero que tu já comece apresentando. Deixa eu começar aqui com as apresentações. Ela é mãe da Aurora, madrinha muito querida do Natan, gremista e adora ir aos jogos, gosta de estar entre amigos, família, viajar, é uma profissional que se destaca e muito elogiada pelos seus colegas. Ela atua há 22 anos na Sintecal, onde começou como gerente de design e inovação e hoje é superintendente da associação e carrega com ela uma bagagem rica de experiências e de aprendizados. Ela é a Silvana Dilli. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Principalmente o convite veio da Semira, uma colega que a gente trabalhou alguns anos atrás, uma colega querida. E é um prazer estar aqui. Ai, muito obrigada. Eu quero já aproveitar, começar as perguntas. A Semira já te conhece, eu ainda não. E eu quero saber quem é a Silvana Dilli. Como que tu te apresentaria, assim? Como tu te coloca? Então, eu sou Silvana Dilli, nasci em Novo Hamburgo. Sou filha de Cristiano e Vera Dilli, que também são daqui, comerciantes da cidade. E eu acho que tudo vem da base dos pais, né? Eu sou muito família. Então, se hoje eu tô aqui conversando com vocês para falar um pouco da minha bagagem, da minha história, é graças a eles, né? Meus valores, toda essa parte. Quem é a Silvana hoje, eu acho que é lá do início. Que legal. E a gente sabe, né, que em toda essa trajetória teve viradas de chaves e uma delas é a questão da maternidade, né? Como que foi isso pra ti, assim? A gente sabe que então tu decidiu ser mãe, né, com 38 anos, né, que a gente acompanha, então, tu nas redes sociais. Então, como que foi essa virada de chave? Foi uma virada de chave bem intensa, sim, porque até os 30 anos eu não queria ter filhos, né? Eu tava decidida que eu não teria filhos. E se eu não casasse, não teria mesmo, né? Porque eu sempre achei que era uma situação muito pesada. E daí os anos vão passando. E daí com 35 anos, 36, eu perdi um irmão de acidente de carro. Então foi num sábado de manhã, sexta-feira de noite eu tinha falado com ele. E a gente tinha combinado de se ver no sábado. E daí no sábado não aconteceu mais e veio a notícia. E daí ali foi uma chave assim que foi muito importante pra mim, que não adianta a gente falar muito, eu não vou fazer, a vida é agora, né? Então a gente precisa valorizar o hoje. E ali eu comecei a me voltar mais um pouco pra família e ver os valores. Foi uma fase bem difícil, né? Se eu não tivesse a minha família, ia ser mais difícil ainda de passar. E daí o meu irmão tinha um filho, né, que é o Natan. E o Natan começou a me mostrar um outro lado da vida, que é mais a questão da simplicidade. Como é bonitinho ter, porque o sobrinho se parece com a gente. Uma pessoa que é parecida contigo. Então, ele me despertou também ali a vontade de ser mãe. Legal. E a gente também ser responsável, né, por educar, por criar um outro ser humaninho, assim. Ver um pouco da gente neles também é muito especial, né? Ai, com certeza, né? O Natan, ele é uma bênção. E eu acho que ele que fez esse despertar da Silvana como mãe. E daí tudo que eu dizia e falava que eu não teria se eu não fosse casada, tudo se modificou. Né? Então eu sempre falo assim, as coisas elas nunca vieram muito fáceis pra mim, mas elas sempre vieram. Então eu agradeço isso. Porque a gente sabe, né, daqui a pouco, tu vai ter um filho, tu vai lá e tem. Não, tem gente que não consegue. Isso. E daí eu tive a sorte de ter um parceiro, que é o Júnior, né, um amigo meu, que sempre me falava, olha, eu quero ser pai, mas eu quero ser pai se for de um filho teu. Eu não quero, eu quero casar. E daí ali eu fui ao encontro, né, sentei na minha cadeira do pensamento e pensei, é melhor, a maneira vai ser assim, porque ele quer muito ter filho, eu quero ter filho, então a gente vai trabalhar ali para construir, porque quando tu tem um filho, agora que eu já tenho, né, com 3 anos, nossa, é a construção de um ser, né, de um ser que vai ser uma pessoa que vai estar aqui para tornar esse mundo melhor também. Então a Aurora, ela foi muito desejada. E daí eu com 38 anos, então tive a Aurora de uma maneira que não é tão provável assim, né? Daqui a pouco não é comum. E daí eu lembro da Sintecal me perguntando, quando eu tava grávida,
nossa, grávida, mas eu achei que tu não ia ter filho. Eu não sabia que tu queria. Então foi bem interessante, assim. E a gente quer, inclusive, escrever um livro para mostrar daqui a pouco que existem outras maneiras de tu ser pai ou ser mãe, né? Quando tu tem vontade, para encorajar as pessoas. Porque hoje o que acontece? A gente vive muito em rótulos, né? A sociedade vive assim, ó, rótulo, rótulo, rótulo em cima de rótulo. E às vezes tu é podado pelo sentimento que tu quer pela sociedade. Sim. E eu muito pensei, muito, né? Eu com 38 anos, uma mulher independente financeiramente, eu várias vezes pensei, como eu vou chegar e vou dizer que eu tô grávida? Né? Até para falar para os meus pais, porque a sociedade, ela exige um outro comportamento. E daí eu comecei a pensar assim, nossa, mas tem gente que casa, tem um filho e depois de 6 meses separa. Então, por que só me vem a pergunta, né? Mas como tu vai fazer sozinha? Né? Ai, tem um pai, mas ele não vai ser presente. E ninguém faz essas perguntas pra quem é casada, né? Ai, vai ter filho, mas teu casamento tá bom pra tu ter o filho? Tu não vai te separar? E mesmo assim, quando tá casada, também é só, né? Na criação, muitas vezes, não toda a quer dizer que tá bagagem casada fica pra mãe, né? claro. A criança, o pai, na verdade, só gerou ali e depois não se envolve tanto. Tem muitos casos assim, né? Muito. Então, eu aprendi assim, ó. Quando tu tem um desejo, tu escuta lá no teu interior e tu decide que tu vai fazer. Que foi o que eu fiz com a Aurora. Eu decidi. Era uma coisa que eu não tinha mais como ir contra. Eu via as crianças, eu me emocionava. Eu queria mais. E daí, quando eu decidi, o universo se abriu. Que legal. E daí as coisas foram acontecendo, na Sintecal foi uma folia, meus pais que estavam preocupados, já assim, ó, foi uma festa. O meu sobrinho, o Natan, ele veio pra gente quando tinha 1 mês, 2 meses. Né? Então, assim, a gente não foi uma gravidez que a gente acompanhou. E a minha irmã mora em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, meus pais também não acompanharam o dia a dia. Eu nem tinha me dado conta quando eu decidi. E quando eu falei para os meus pais, nossa, eu vou conseguir acompanhar a criação do neto. Então, por isso que eu digo, tem uma vontade, as mulheres vão lá e façam que o universo vem. É isso aí. Verdade. Que E eu bacana. acho que é uma decisão, assim, uma das melhores decisões que a gente pode ter, assim mesmo, né? Maravilhoso. E, na verdade, tu fez o quê? Um pré-estágio com o Natan, de maternidade, aí depois vem a Aurora pra tu assumir o posto de mãe mesmo. Fiz um estágio. O Natan ele já me deu vários presentes, mas eu exerci o papel da madrinha. Quando tu vai no curso, que tu nem presta muita atenção, o padre fala, né? O padrinho e a madrinha tem que orientar a criança, tem que levar a criança na igreja. E na ausência dos pais, é a madrinha que tem que assumir, e o padrinho. Então, eu consegui com o Natan exercer o papel de madrinha, que é o papel essencial, né, dessa celebração que a gente tem na Igreja Católica. E então, também, né, eu sou super grata a isso, né, que eu consigo, né, ser uma referência para ele nessa parte de criação. Ninguém precisa substituir, rotular de novo, mas agora tu é a mãe do Natan. Não, eu sou uma referência, eu participo da criação. E a gente sabe como é importante, vocês são mães, né, que eu sei, essa rede de apoio. Sim, ter referência, criança ter referências, claro, né? ter referências, a criança, ela se sentir acolhida, né, se sentir amparada. Então, a criança precisa disso. Ela precisa de amor, orientação e amparo. Já deu as dicas de criação aqui, né? Bom, a gente te apresentou como a superintendente da Sintecal e eu quero saber como é que foi o início. Já começou de superintendente lá? Como é que foi? Já começou por cima? Como é que foi essa trajetória? Para eu falar da Sintecal, tem que falar um pouquinho antes, né? Então, eu fiz um 2º grau de técnico de gerência empresarial. Então, ali também já me despertou esse olhar administrativo, esse olhar para cuidar das empresas. Quando eu saí da fundação, eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, então eu fui para os Estados Unidos passar 1 ano. E daí, no meu retorno, eu ingressei na faculdade, porque lá só tinha estágio. Era uma época, a Semira acho que pegou essa época, tudo é estágio, né? Tinha que começar sendo estagiária. Então, eu comecei sendo estagiária na Sintecal para fazer a atualização do CRM. A minha irmã trabalhava na Sintecal, me ligou e disse, olha, tem uma vaga para estágio para a gente atualizar o CRM. Na época tinha 60 sócios a Sintecal, uma associação pequena, com 5 funcionários, e daí eu entrei. Daí depois de atualizar o CRM,
a Sintecal fechou o primeiro convênio com o Sebrae Nacional. Então, eu comecei a fazer os cursos do Sebrae. Depois, eu fiz o jantar da Sintecal, fiz as feiras internacionais, porque a gente assinou um convênio com a Apex Brasil. Depois, eu fui gerente de mercado, gerente de design. E daí, depois que eu passei a ser superintendente. Então, a minha carreira foi toda na Sintecal. Tive algumas experiências anteriores, mas nada, assim, relevante. Legal, não, que na apresentação até a gente colocou que começou como gerente de design, mas não, estágio. Estagiária! Que legal, Que não, legal, porque daí a mostrar gente esse vê progresso, né? uma evolução e tanto, né? Todo um desenvolvimento, Sim, né? com certeza. E daí, naquela época, eu lembro bem, assim, que eu era sempre muito aberta a aprender. E eu não tinha conhecimento de nada, né? Eu tinha um conhecimento ali de 2º grau. Sim. Então, a gente sabe, né? Por mais que a gente estude, faça pós, como é importante a questão da experiência e da vivência nas empresas. Então, uma coisa que eu me recordo bem, assim, muito, que eu tinha um ponto muito de disponibilidade, né? Então, as pessoas pediam, olha, quem pode ficar hoje para fazer o curso? Ah, eu posso. Né? Outra questão também que eu trabalhava muito é a questão de agilidade. Então, eu ia na reunião, ou com um gerente da Sintecal que sabia mais, ou com a própria superintendente, e eu era muito rápida nas respostas. Então, isso também é uma dica, e eu levo até hoje, porque a gente tá sempre atrás de alguém, né? Tu tem que potencializar o que tu consegue, e não ficar se culpando que tu não sabe. Ai, vou numa reunião, eu não sei. Não, mas eu tenho agilidade, eu posso ser uma pessoa super simpática, cortês. Tu tem que sempre valorizar os teus pontos fortes do momento. E isso, ao longo da minha carreira, eu vou fazendo. Que legal. Estrategista desde novinha. Desde novinha, assim, já foi traçando. Que coisa boa, né? Maravilha. E a gente tem, assim, muito das pessoas que já trabalharam contigo, que trabalham, que tu te posiciona como uma líder que pensa muito no coletivo. Então, sempre é nós, né? Sempre os projetos e tudo que tu alcança, tu tem esse olhar do todo. E como que é isso pra ti? Como que tu desenvolveu também esse olhar? Qual foi os líderes até que te inspiraram pra ter esse posicionamento, né, que tu tem hoje? Sim. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho isso. Eu acho que o líder tem uma importância, né? Porque ele dá o direcionamento para qualquer empresa. Mas a gente sabe que um direcionamento, um plano estratégico sem ação, é um plano que fica ali na rede. Então, a gente precisa trabalhar a questão do coletivo e do grupo. A gente sabe que depois de um tempo, o líder precisa cada vez mais ter espaço e tempo para inovar. Se tu não engajar a tua equipe para fazer atividades, que às vezes é o feijão arroz de uma empresa, tu não vai conseguir ter esse tempo. A gente vive num mundo que agora está mudando um pouco, porque a gente está vendo que esse sistema não tem como trabalhar, que é a questão tem que estar exausto, né? O executivo, ele tem que estar assim. Sucedido, Tu tem que ir no limite, né? Tem que pegar o voo das 6 da manhã, voltar de noite. E isso, gente, pode ser feito, mas ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo, porque uma hora o teu corpo vai pedir. Então, daqui a pouco, assim, esse mês eu tenho que dar um gás, essa semana, ok, mas não pode ser isso uma rotina, porque a gente sabe que o corpo não vai sustentar. É uma questão que tu tem ali as 24 horas, todo mundo tem 24 horas, tu tem que separar essas horas para todo mundo. Então, a equipe, ela é importante. Todo mundo é importante, e a equipe, nessa parte de ação e implementação, eu acho, assim, essencial. Falando em liderança, né, a Semira já te elogiou várias vezes, enfim, e eu quero saber as dicas, se tu tem Sim. as 3 dicas de ouro, assim, para exercer uma boa liderança. Sim. A primeira dica, assim, que eu tenho é a questão da empatia, né, que é muito forte. Então, quando tu vai falar com uma pessoa da tua equipe, te coloca lá na cadeira da pessoa que tem 25 anos, te coloca na cadeira de uma pessoa que é um pouco mais velha, né? E tenta ver como essa pessoa vai receber a mensagem. Porque uma mensagem, ela não é igual na questão de idade. Não vamos falar só de idade, mas do jeito que a pessoa é. Depois de um tempo, tu tem que, né, conhecer como aquela pessoa, o que motiva ela. Essa é a maneira de falar. Não só na equipe, mas eu acho que no atendimento do cliente também. Né? Então, tu tem que saber como o teu cliente funciona para te conseguir, então, trabalhar. Essa questão, para mim, da empatia é fundamental. Outro ponto que eu aprendi bastante foi a questão, até daqui a pouco de uma confusão, às vezes, na minha carreira. Quando eu estava 5 anos na Sintecal, eu lia, na época era a revista, né? Você S.A.,
Você não pode ficar tanto tempo numa empresa. Se você quer ganhar mais, quer crescer, você tem que trocar de 5 em 5 anos, senão você fica defasado. E aquilo me incomodou bastante, porque eu com 5 anos de Sintecal, eu gostava de ficar na Sintecal, né? Adorava, né? Eu acho que tu pode desenvolver várias atividades dentro da tua empresa, né? Que tu trabalha. E daí depois eu fui vendo e fui trabalhando aquilo ali, que tudo são modismos, né? Tudo modismo. Se tu olhar pra vida como ela é, tem vários profissionais que estão 20 anos numa empresa, 15, uns que pulam e tá tudo bem. Então ali também eu pensei assim, olha, a gente precisa olhar pra dentro da gente como empresa e ver o que serve e o que não serve. Né? Não existe uma receita pronta para uma empresa grande, média e pequena, serviço, indústria, comércio, não. Então tem que olhar pra tua empresa e ver o que serve pra empresa. E a terceira dica, que eu acho que era uma dica que não me convencia muito, mas hoje me convence, eu sei que dá certo, olhar pro caixa, né? Então eu era muito assim, como eu também sou um pouco da parte criativa, vamos apostar, vamos sair na frente, que daí a gente consegue vender. Não, faz um orçamento realista, trabalha assim a questão ali do 10% da parte de inovação, mas não põe teu caixa em risco. Não dá certo. Olha pro caixa e vê até onde tuas pernas conseguem ir. Isso pra mim, assim, é uma receita, assim, que é meio de ouro. Né? Não, e as 3 dicas se adaptam a qualquer negócio, né? Muito sem dúvida. E vendo assim, falando então de novo da Sintecal, esse novo posicionamento, né? Somos o amanhã. O que esse novo posicionamento vem pra dizer pra nós, né? Sobre essa entidade e até um pouco sobre a Silvana, né? Sim. Então, a Sintecal tá fazendo 40 anos esse ano. E daí, ano passado, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer nos 40 anos, né? Vamos fazer uma festa, vamos mudar a marca. E daí, a gente resolveu mudar a marca. A marca, ela já tem 10 ou 15 anos, tem muito tempo a marca da Sintecal, né? Eu sei que não existe uma receita pronta, tem que mudar de tanto e tantos anos, mas eu senti a necessidade de mudar a marca. E a gente, então, refez, né, essa questão, revisitou o nosso posicionamento e a nossa missão. Vamos olhar para dentro da gente e vamos ver como a gente quer ser daqui a 40 anos. Né? A gente é grato aos últimos 40 anos, mas eu quero revisitar o nosso propósito, a nossa missão e ver como a gente vai ser daqui a 40 anos. E a Semina, que já trabalhou na Sintecal, sabe, a Sintecal, ela é inovadora e ela trabalhava sempre muito com a questão de olhar para o mercado, pegar essas inovações e instigar o associado. E a gente vai fazer um movimento contrário agora. A gente vai olhar para o associado, para a nossa indústria e ver o que está fazendo falta para eles se desenvolverem. E o foco vai ser de vez de fora para dentro, de dentro para fora da indústria. E daí vem a questão da marca, que tem a frase somos o amanhã, que para as empresas se desenvolverem e para a gente trabalhar por mais 40 anos, a Sintecal é o caminho, né? O logo ele é meio que um sol, somos o amanhecer, e a gente vai estar sempre junto com a indústria, desde que o sol nasce até quando o sol se põe. Tem uma questão legal de imagem ali. Muito bem embasado e faz muito sentido. Porque geralmente, assim, a gente também, às vezes, como empresária, a gente se sente desamparada. Onde que eu vou buscar informação? Sim, que tanta informação, a internet, né, é muito conteúdo, muita coisa, mas quem é a base, que entende do meu segmento, que entende das minhas dores de verdade, né? E acho que esse papel que a Sintecal faz é maravilhoso, principalmente se posicionar, direcionar, assim. Né? Isso. Sim. Porque é muita informação e a gente se sente perdido muitas vezes, né? Muito bom. Deixa eu te perguntar, a gente vai falar depois, tem um quadro, né? Dando aqui um teaser, um bumerangue, a gente vai falar de alguns momentos. Mas eu quero saber, assim, da tua carreira profissional, qual é o momento que tu, assim, mais te impactou, né? Sim. Teve uma virada de chave, um marco importante pra ti? Sim. Teve vários momentos. Se eu pudesse listar, mas eu acho que hoje até pelo quadro aqui do podcast, eu acho que mais me marcou, e é recente também, foi quando a diretoria me convidou para ser superintendente da Sintecal, né? Então isso ali foi bem importante, porque eu sendo mulher, eu tava voltando de uma maternidade, né, de uma maternidade não, uma gestação, né, então eu tinha uma criança de 1 ano e meio, onde eu esperei para ser mãe com 38 anos, então eles sabiam que eu ia me dedicar, né, bastante para a Aurora, e quando eles me convidaram, eu falei, olha, eu tenho uma filha pequena, eu preciso me dedicar a ela, e eles falaram que não seria problema nenhum,
né? Então o Gerson, que é presidente, disse, olha, Silvana, faz no teu tempo. E o Milton, que já foi presidente da Sintecal, a Simira conhece, e é vice-presidente, ele também me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando eu falei ainda muito timidamente que eu tava grávida, ele falou assim, que bom, tu vai ficar uma profissional melhor ainda. E eu acho que ele nem... eu acho que ele nem... Eu adoro as mulheres depois que elas têm filhos. E eu acho que ele nem imagina a força que ele me deu e como às vezes essa mensagem vem na minha cabeça, né? O Gerson também super acolhedor, quando eu falei que eu tava grávida, o mesmo ponto. Ô Silvana, agora 3, 4 anos, 5, tu te dedica à tua filha. Então, como é importante essa rede de apoio, não só do cuidar do filho, mas de incentivar a mulher. Porque a gente que é mulher, a gente tem várias culpas, né? Ah, eu devia estar no trabalho. Ah, eu devia estar cuidando do filho. Ai, mas eu não vou conseguir. Não vou ter uma filha pequena, como é que eu vou conseguir? Agora, eu como superintendente, eu tenho que estar em todas as reuniões. Primeiro ano. E eles foram acolhedores, muito. E que legal vir, né, de homens. Uma indústria masculina, extremamente. E eu acho que faz sentido porque a mulher, ela tem uma competição, né? Tem. E aí a mulher que não é mãe não entende quando que é mãe. Não. Eu lembro quando eu não era mãe, nossa, que isso? É óbvio, quando eu tiver filho eu vou dar conta de tudo. E, enfim, cai tudo por terra. Mas é engraçado vir do homem porque ele tá neutro na situação, né? Ele consegue avaliar de uma maneira mais, assim, real, né? Sim, não, foi muito bacana. E eu me sinto bem orgulhosa, sim, porque todo mundo conversa comigo falando, ai, Silvana, claro que tu seria convidada, mas não sei, né? Eu já aprendi muito, o mundo corporativo, ele é dinâmico. Né? Não então, tem nada assim, que é óbvio. Eu trabalhei 22 anos pra Sintecal, a Sintecal me remunerou por esses 22 anos e a vida é assim, né? Então, acho que isso é bem importante e eu acho que eu deixo um legado para as outras mulheres que estão atrás de mim, que é possível... Que é possível conciliar, né? Tu pode ser promovida tendo filho pequeno, tu pode ser promovida estando grávida. Outra questão que a pandemia me trouxe muito forte, né? Por mais que eu tive um baque ali da perda do meu irmão, que eu aprendi que nada tá nas tuas mãos, a Silvana decidiu ser mãe com 38 anos, né? Tava ali com uma independência financeira, tudo organizado. A Aurora nasceu, veio a pandemia. Então, não adianta. Eu tenho uma coisa pra mim assim, ó. Querem fazer alguma coisa? Nunca vai ter dinheiro suficiente, nunca é porque a gente nunca tem tempo. Então, façam. Nunca vai ser o momento ideal. Nunca. Não existe cenário ideal. Não. Só que eu acho que isso também é maturidade, né? Com 30 anos eu não teria essa cabeça, tenho certeza. E por isso que tudo tem o seu tempo e tudo acontece como tem que acontecer, né? Então, se aconteceu com 38, foi o melhor, né? Porque tu tava preparada pra isso, assim, né? Sim. E falando ainda, né, da profissão, tem algum projeto que tu te orgulha, assim, de ter desenvolvido, participado? Ou mais de um, não sei. Eu acho que o Inspira Mais, né? Um projeto que ele é referência. Eu acho que a Sintecal, ela foi de um patamar para outro com esse salão. Foi uma construção, claro, de várias mentes brilhantes, né? Da superintendente. Mas tu te envolveu nesse projeto? Sim. Atual, do Walter, do Milton. Então, assim, foi uma série de pessoas. Mas eu lembro bem, a gente foi num congresso de tintas da Brafat, que é referência nessa parte de salão, do segmento deles, e a gente voltou e eu tava lá com a tarefa de fazer um plano de ação. Eu tenho um plano de ação até hoje, o primeiro plano de ação do Inspira Mais, e foi bem desafiador, assim, bem desafiador. Que bacana, tem que emoldurar ele. Tem o Marney, que a Simira conhece, fez o logo do Inspira Mais, ele fez, assim, de uma semana para outra, e o logo é até hoje. A chamada. E o Inspira Mais já acontece há quanto tempo? Ele acontece há 12 anos, 22 edições, 23, porque é 2 ao ano. Então, ele é bem especial, assim. Que bacana. Parabéns, né? Porque é um projeto que, imagina, perdura até hoje e é tão atual, né? E, Nossa, mesmo, né? Não dá pra acreditar, mesmo né? há Faz tanto tempo atrás. E ele é super atual, né? Sim, muito, muito mesmo. E falando assim, voltando um pouco sobre essa questão de conciliar, né, maternidade, né, e trabalho. Tu falaste ali, né, que tu, enfim, consegue conciliar porque estabelece limites. Como que isso acontece, né? É o segredo, enfim, porque a gente sabe que é bem desafiador, né? Sim, é bastante, porque tu tem que conciliar o trabalho, tu tem que conciliar a questão da casa, tu tem que conciliar as amigas que querem sair, as amigas querem fazer happy hour. Toda hora. E uma
Uma amiga minha falou uma coisa bem interessante, que antigamente não tinha isso, né? Os nossos pais, acho que saíam com casais. A mulher, na semana, sair sozinha não existia. Não. Eu não me recordo, pelo menos na minha casa e Não, outras. eu Então, também é não. mais uma coisa pra lista. Né? Mas o que eu faço, tá? Que eu aprendi. Eu programo a minha próxima semana. Tá, então vou lá e programa a semana. Então, que nem a minha próxima semana agora, se eu viajar na quarta-feira, eu sei que eu tenho que me dedicar a Aurora segunda e terça de noite. Pode ser o melhor happy hour com minhas amigas, pode ser uma reunião muito importante do trabalho. Não dá. Porque não é que eu não vou trabalhar, né, na terça de noite que eu não posso. Eu vou trabalhar na quarta, na quinta e na sexta de noite a trabalho que eu vou estar em viagem. Então, eu tento conciliar sempre assim a programação da semana e vou fazendo um equilíbrio. Tem sentimento de culpa, tem sentimento de tudo, mas eu tento ficar disciplinada. E daí eu adoro fazer uma comparação é a mesma coisa na academia. Se tu não colocar na agenda, tu não vai. Então eu tento seguir. Se tu seguir 80% da tabela, da planilha, já é ótimo. Ai, que Né? Eu mostrei uma vez a minha planilha pra uma amiga minha, que é solteira e não tem filhos, e ela riu. Ai, gente, que horror, tua vida é uma planilha no Excel. E eu, minha vida é uma planilha no Excel. Tem que ser assim eu me organizo. Mas tá funcionando, Claro, né? quando eu não tinha filhos, eu nem sabia pra onde eu ia às 6 da tarde. Já Agora eu sei. compartilha, já vende a planilha, já começa a fazer aqui. Monetizar? É, Vou um dizer. call to action aqui, ó. Aham, Organiza sim. sua vida, sua rotina. É, porque às vezes já é o que a busy. gente precisa é isso, é só uma organização, porque uma isso cria organização. uma ansiedade Horrível. desnecessária se a gente não E organiza. a culpa, aquela É. coisa. A culpa. A culpa A é a culpa. pior de todas, É. né? Porque daí parece que a gente acorda já devendo uma vela pra cada santo. Sim, é assim mesmo. Né? E o WhatsApp enlouquecido. Sim. E ela, né, a Aurora ainda é pequenininha, ela Sim. ainda não te cobra. Não. Espere um pouco mais. Não. Eles começam Porque a minha já me cobra. Ai, mãe, tu podia trabalhar um pouco menos, né? Mãe, tu pode sair do celular um pouco? Ai, sim. Tá. Tipo, Não faz isso. Gente, eu quando não tinha filhos falava, mas por que essa pessoa só não responde essa mensagem de noite? Por E quê? agora eu virei essa pessoa. É. Por que não responde, né? Ai, gente. E é engraçado porque o tempo que a gente passa longe do celular é tão rico, né? Ai, É muito. maravilhoso. É muito maravilhoso. Libertador. Eu quero começar a me organizar mais pra passar mais tempo longe do celular. Porque a gente fica, às vezes, eu vou só pesquisar uma coisinha aqui num fim de semana, por exemplo. Gente, fica. E tu fica, E e aí fica. rola feed e tal. E quando vê, passou uma hora que tu podia estar fazendo uma coisa muito mais legal, né? Pra mim, a minha tortura agora é aquele tempo que tem no celular de quanto que tu ficou por dia. Aí eu não posso nem ver aquilo ali. Parece uma tabela de calorias. Eu pensei, nossa, não. Não, 4 horas não pode. Dá uma vergonha, Ai, né? horrível, Dá uma horrível. vergonhinha, que coisa. E não, dá nem, Horrível. não é nem vergonha alheia, porque é da gente mesmo. Que horror! Sim. Mas conta pra gente, assim, tu fala muito de família, Aham. né? Mas quais são as inspirações pra Silvana, sabe? De onde que tu te alimenta? Tem algum hábito que tu gosta também de praticar? O que tu faz pra te manter inspirada, criativa? Assim, tem muita informação no Instagram, tem vários tipos de pessoas. Eu uso muito o Instagram, tá? Pra falar de inspirações, adoro ver vídeos também. Eu acho que isso foi muito rico da internet e do próprio TikTok, né? Tu tem recortes ali que são muito bacanas e que te fortalecem. Porque o que acontece? O líder, ele é muito sozinho, né? A gente tem as nossas inquietudes, que diferente quando era operação, que é normal, eu ia almoçar e desabafava, eu falava. Tem decisões que são tuas, sozinhas. Então, tu tem que te alimentar também dessa parte sozinha. E daí eu comecei a pensar, já faz alguns anos, eu tenho que ver referências do mundo corporativo, eu não posso querer achar que a poeta lá vai ser tão referência pra mim. Escolha minha, né? Então, eu tenho 2, assim, que eu adoro, que é o Nissan Guanais, que é um publicitário. Também adoro. Eu acho que ele passou por um processo que eu passei também. Eu, com 30 anos, foi exaustão. Eu não dormia de noite, dos 30 aos 33. Porque eu achei normal pegar 3 voos e acordar às 4h30, porque eu achava normal responder até 10h30 da noite, e-mail. E daí eu não comecei a dormir. E comecei a tomar remédio. Né? Tomava um para depressão, porque dizem que se tu não dorme é uma depressão. Toma remédio para depressão, toma remédio para dormir. Falei pra minha tia, nossa, mas tu é nova pra isso, né? Porque isso é coisa de gente mais velha.
E ali eu comecei a me modificar e tentar me espiritualizar um pouco mais. Eu sempre fui religiosa, mas a questão de tu pode ser religioso e não ser espiritualizado, né? Com certeza. muito. Então eu comecei a tentar entender aquele mundo. Claro que, de novo, a Aurora teve um papel importante, até quando tu tá grávida, tu tem que ter um controle dos remédios. Então, o filho só vem pra melhorar a vida, tá? Só pra te libertar. Então, ali agora, eu encontrei ele de novo. E quando ele fala assim, ó, que ele era uma pessoa rica, mas uma pessoa pobre na vida dele, né? Então, isso eu vi várias pessoas. E dali eu comecei a entender lá nos 33 que o dinheiro não traz tua paz, não traz felicidade, não tem essa de, é melhor chorar tomando uma taça de champanhe. Não traz. E ele falou uma coisa que me marcou, que eu passava isso na Sintecal às vezes. Ele ia ganhar o prêmio de Cannes, ganhava o prêmio na noite, no outro dia de manhã ele já estava ansioso se ele ia ganhar no outro ano ou não. Porque quando tu entra na vida automática, tu não comemora mais. Então, ele é uma referência para mim ali, de vida. E eu acho que a gente tem que passar essa mensagem, porque tem outras mulheres de 30 e 20 achando que esse é o caminho. E não é. Aí, o Abílio Diniz. Quem me dera conseguir envelhecer com a sabedoria dele, né? O Abílio é uma pessoa de sucesso, ele é uma pessoa ativa. Eu li o livro dos dois, né? Ele me marca muito quando ele foi vender ali o Pão de Açúcar. E ele disse, olha, é uma coisa da minha família. Eu não vou conseguir vender. Tá muito no meu coração. Eu vou contratar uma empresa que vai negociar para mim. Uma pessoa, sendo mais velha, ela ter a sabedoria de se retirar de uma negociação. Nossa, isso ia ser muito sábio. Então, ele pra mim é uma referência também. E eu tenho um, assim, que eu digo, se não tiver dinheiro pra terapia, que eu adoro, é o Fábio de Mello. Então, eu tenho 2 corporativos e um que faz ele fala sempre evangelho no início da semana. Eu acho que ele tem um papel fundamental, porque ele fala a linguagem das pessoas. Ótimo, muito Então, bom. esses 3, pra mim, hoje, são a minha referência, assim. Então, tu gosta de vídeos, tu te inspira nos Muito. vídeos. Livros. Livros também. Tem algum hábito, assim, que tu pratica? Alguma coisa pro teu bem-estar? Eu faço pilates. Faço pilates uma vez por semana, tá? Porque ainda não consegui. Queria ser a que faz 3 vezes na semana, não consigo. Então, eu faço uma vez por semana. E sábado e domingo eu tenho mais disponibilidade, que geralmente eu vou pra praia, daí lá, o caminho eu faço academia. Então, hoje, não é o que eu gostaria, mas é o que eu consigo. Eu falei pra Sevira antes de começar o podcast, tem uma frase em mim que é bem importante, assim, a gente é o que a gente consegue ser, não o que a gente quer ser. A gente sempre quer ser melhor, muito melhor em tudo. Mas eu vou conforme eu consigo. E hoje é um desafio pra mim, questão de academia, criança e trabalho. Sim, e evoluindo sempre, né? Eu vi também um gráfico essa semana na internet. Isso é o processo de evolução padrão. Não, isso também é. Bem, sabe? Os altos e baixos, e voltar voltam umas casinhas. Um dia tu vai planejar 1000 coisas, tu vai fazer 50% e tá tudo bem. O que importa é tu ir evoluindo no teu tempo também, né? Com certeza. É um passo de cada vez, às vezes é 2 pra trás. E tá tudo bem. E vamos que vamos. E vamos que vamos. É verdade. Bom, acho que a gente agora, nessa etapa, a gente tá encerrando essas perguntas dessa primeira etapa. Isso. E agora nós vamos pra a etapa das perguntas mais nosso dinâmicas. especial. Essa etapa que a gente mais gosta até, né? Isso aí. Vitor, a vinheta. É o quadro Boomerang. Agora, tu falou que gosta de Instagram, então tu sabe, né? Boomerang é aquele vem e vai. A gente vai te lançar uma pergunta e tu devolve com essa resposta. Não precisa, não tem cronômetro nem nada. Tem que fica à justificar, vontade. só falar. Mas se quiser pode justificar. Pode justificar. Com certeza. Não, tranquilíssimo aqui. Tu é especial. Se você pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Óleos essenciais. Eu adoro óleos. Adoro. Seria uma consultora de óleos essenciais. Uso vários em casa. Tomo, cheiro. No que eles te ajudam, difusor. assim? No humor, muito. Os cítricos, assim, é uma coisa impressionante. Olha, dica. Quem me salvou nos óleos de dormir, quem me salvou na questão de dormir foram os óleos de lavanda. E aquele soninho que te dá depois do meio-dia, tu põe uma gota de peppermint na água com gás, é outra disposição. Ah, não. Gente, Nossa. não, para que eu E nem na anotei, Aurora? depois eu vou querer.
Peppermint. E na Aurora também, ela põe óleozinho no peito, ela mesma. Ah, o óleo pode ser consumido, assim, não sabia? Pode. Tem uma Mas marca tem- específica que pode, só Ah. uma que é autorizada e pode. E outra vida. Porque também é um pouco de hobby, sabe, Sim, dos óleos. Tu chegar em casa e tu tem um ritual. Né? Eu ligo o difusor, eu tomo banho, ponho lá o óleo. Tu tem que ter alguns hábitos, assim, uns E esses rituais em casa. E esses rituais te fazem te conectar Com a tua casa. com a tua casa. Eu chego, ligo os abajur, coloco um óleo no difusor. Maravilhoso. Muito bom. Ótima E esses dica. dias eu li alguma coisa que falava sobre carreira e tal, se a gente não escolhe, se não fosse Sim. o que a gente é, né, da profissão, o ideal é escolher o seu hobby. Ah, Porque é ó. aquilo, e tu falou exatamente, Sim, né? é. Uma coisa que tu Eu gosta adoro. e que tu trabalharia talvez com, né? Sim. Porque aqui, imagina, se tu já gosta, a gente tem Sim. aquela frase, né? Que se tu, como é que é? Se tu ama aquilo que tu faz, tu na verdade nem Claro. trabalha, né? Então tu imagina tu trabalhando com um Nossa, eu ia hobby. amar. Fica mais legal ainda, né? E eu adorei essas dicas, depois eu Eu vou querer também. anotar os nomes aqui. Aham. Adorei. E uma situação inusitada, assim, que tu viveu profissionalmente, que tu acha engraçada, que dá pra revelar. Ai, desesperador. Quando eu tava voltando da Colômbia, eu perdi meu passaporte, assim. Nossa. Foi uma coisa, acordei de manhã, fui separar todos os documentos pra voltar, eu não tinha o passaporte. E daí foi um desespero, fui pra embaixada, mas eu achava certo que eu não ia embarcar. Consegui embarcar, fica a dica. Quem perde passaporte é só ir na embaixada do Brasil, pegar a autorização e a companhia deixa tu embarcar sem passaporte. Eu fui pra polícia, dei 1 milhão de voltas até chegar nessa solução e vai na embaixada que tu embarca. Ali foi bem intenso, assim, e foi inusitado, nunca. Porque uma coisa é tu perder e se te dar conta, uma coisa é tu conferir, ué, mas cadê? E daí começou aquela loucura, né? Então foi a perda do passaporte. E faz tempo isso? Faz tempo, uns 5, 6 anos. Ah, tá. A Aurora não tava junto, Não, tu tava tadinha, ali. não. Tava a trabalho. Tava a trabalho. Ai, sim. A próxima aqui. Se não tiver, eu nem vou. Caipira. Ai, eu adoro. Ai, eu Ah, também. Sim, ai, uma boa. caipira, olha um pagode também. Ah, então é das Boa. minhas. Ai, eu gosto, adoro caipira. E pagode. E pagode. É isso aí. Show. E tu já falou, né, algumas pessoas que tu te inspira, assim, mas tem alguém, assim, talvez até do teu convívio, ou uma pessoa da família, assim, que é uma inspiração pra ti? Além daqueles que tu nos Eu tenho os falou. 3, né, que eu falei. Aí o meu pai é uma inspiração pra mim. Meu pai tá sempre feliz, tudo tá bom, nada abala ele, tá sempre com um sorriso no rosto. Então, meu pai, ele me inspira bastante. Ai, que bom, é muito bom. Diz que é filha do pai, né, não adianta. Não, é isso aí. E falando em pai, família e tudo mais, tem uma memória especial de infância? Memória, aí tem a praia. Melhor Tu ama a fase praia, né? Eu amo. Melhor fase da minha vida foi meus verões em Capão Novo. Uma infância livre de andar de bicicleta, dar volta na quadra. Lembro muito da minha mãe fazendo bolo de tarde. Mãe, posso dar uma volta na quadra? Só mais uma. Sim. Foi ótimo. Adolescência, uma adolescência assim, ó, muito boa. Eu amo praia. E se eu pudesse, eu morava na praia. Ai, que legal. É uma delícia, né? É muito e bom. Não, e essa liberdade, né, que a gente tinha quando era Sim. criança é tão estranha. Minha filha não entende isso hoje. Sim. Porque às vezes ela pede, mãe, posso andar na rua aqui um pouco? Vamos dar uma volta na quadra? E a pé, assim, Sim. ela acha o máximo, ela acha um programa, Sim. sabe? E aí eu conto, quando a mãe era pequena, brincava na rua, ela, nossa, que incrível, como é que pode, né? A gente Sim. perder isso por Nossa, conta da muito, segurança. porque eu e tudo. andava de bicicleta na praia com 7, 8 anos. É. E a praia tem essa vibe, Ah, né? é muito bom. Ai, que E praia, delícia. assim, ó, não é, quero morar num rio. Não, eu quero praia normal, assim, Coisa boa. quero comer um pãozinho francês quente, uma cuca. Nossa, o cara do sonho. Não sei se é da época de vocês, mas em Capão Novo tinha um cara, olha, o sonho. Ai, eu é. adorava, você ia Eu também. correndo, mãe, sonho. Aham, eu lembro das casquinhas, aquele que batia e vendia Ah! aquela casquinha, assim, Ai, também. gente. Delícia. Coisa boa, né? É muito legal. E uma frase, assim, que tu tem, assim, ou um guia, ou um lema, assim, uma palavra. Eu tenho uma frase que é bem, assim, profunda pra mim e que várias vezes, quando me dá, assim, uma vontade de falar alguma coisa, ela vem, assim, aparece na minha mente, que é assim, fogo a gente apaga com água, não com mais fogo. Então, isso sempre me ajudou bastante, assim. Como é que tu sai de uma situação ali, daqui a pouco a Semira já trabalha com eventos, né? Eu trabalhei com ela. Às vezes as pessoas estão assim, ó, no limite. Então, eu tenho que acalmar.
Não adianta enfogueirar e botar Não mais. adianta. Mais lenha na fogueira, aquela história não funciona. Eu acho que assim, ó, nunca tive esse perfil, Sim. mas cada vez eu tenho menos. Não vem, assim, não consigo entrar mais nesse jogo. Então, o fogo eu vou apagar com água. Bem legal, bem adorei. sábio. De É. novo, né? Não ser, Aham, não explodir, não agir por impulso. Cheira um óleo e vai. Não faz nada. A dica do óleo eu adorei. Essa é bem profunda. Essa é difícil. profunda, né? Que pergunta você faria pra Deus? Eu faria a questão do mistério da morte. De ver, assim, por que as pessoas vão embora mais cedo, outras mais tardes, por quê? Eu acho que quando tu fica grávida, tu fica próximo de Deus, porque eu senti isso. E tem coisas que tu só consegue falar depois que tu passa a experiência. Quando eu vi a Aurora nascendo, eu fiquei perto de Deus. E eu tenho essa inquietude, assim, de alguns porquês que eu tenho com ele, né? Por que isso? Por que, né, uns têm uma vida, às vezes, né, que é tão rápida e outros tão longa? O mistério da morte, ele é uma inquietude na minha cabeça. Interessante. E para fechar, se você pudesse fazer mais uma viagem para o resto da sua vida, para onde você iria? Uma única viagem, assim, a última, assim, que seria a última da tua vida. Qual que tu faria? Pra Capão Novo? É. Olha só. Pra Capão Novo. Eu não tenho muito essa questão de viajar, assim, pro exterior, de conhecer países, não. É que tu é muito Eu simples, sou uma pessoa né? raiz. Eu sou mais enraizada, assim, tem gente que é uma característica de conhecer, não, eu sou mais raiz. Ai, que legal. Poxa, eu posso fazer vida. mais uma pergunta? Vai lá. É aquela nossa, assim, clássica, né? Que não tá aqui, mas eu acho que vale. Tem alguma coisa que poucas pessoas sabem sobre a Silvana? Ai, meu Deus. Pode ser uma mania. Uma mania, um hábito, alguma coisa. Tô pensando. É difícil essa. Não, assim, nossa, é uma coisa assim, bem íntima. Ai, meu Deus. Revelações. Sim. Eu durmo com uma fralda até hoje, segurando na mão. Mas uma sim. fralda que foi da Aurora ou uma fralda? Não, uma fralda que foi minha. É mesmo? Sim. Me acalma, é uma coisa que me acalma. Olha só. Seguro na mão. Olha só. E ela Ninguém sabe isso, né? Poucas pessoas, ninguém sabe. Mas que Só o Júnior. interessante. E ela já deve estar, porque detonada essa Era fraldinha. Quando era eu criança? troco, é uma coisa meio assim ela significa aquela fralda, mas eu durmo. Ai, tu vê. Eu tive uma fralda quando eu era criança. Quem e não eu teve? Não, mas pra mim foi muito difícil. Eu tinha uns Desapegar. 12 anos. Sim. Quando eu desapeguei da Sim, fralda. sim. E ela era nojenta. Porque ela Sim. era a Porque tu mesma. não A deixava- vida não, a minha não, É, e eu- criança, né? E aí todo mundo tirava sarro de mim com aquela fralda na família Sim. e tal. E eu tinha 12 anos e aí que eu me libertei da fralda. Mas eu tenho saudade dela até hoje. Fiquei até com inveja de tudo, né? Ela me Ter acalma, ainda assim. ela. Eu acho que é um costume, uma mania. É, sim. E é legal, que bom que tem. E não tem problema nenhum, né? E eu adorei a revelação. Muito íntima. obrigada. E agora já vem outros. Agora eu tô fazendo Ah. pulseira também. É. Faz um tempo que eu faço. E uma forma também de Sabe que desconectar. agora aqui no podcast que eu tô vendo isso, essa questão ali dos olhos e da pulseira, eu acho que é uma forma também de ser um pouco do celular. Porque senão o nosso Ai, lazer, guria, a gente como faz virou falta. Olhar o celular? celular. É, Eu acho que é isso, um pouco de algumas coisas manuais que eu tô me envolvendo, é pela questão de sair. e tu vai ver que quando a Aurora estiver maiorzinha, ela vai querer fazer junto contigo. Ai, vai ser- Não sei que Ai, tipo vai de ser pulseira tu faz, eu com Eu faço de miçanguinhas. miçanga. Ai, Ela sim, vai eu amar. também. Tem um monte de miçanga eu Eu acho lá que eu em já vi casa. tu bota nela, né? Aham, Já botou sim, umas nela, coloco, né? Eu vi coloco. umas fotinhas ela com a Coloco. pulseirinha. Não, A gente é um faz pro... tal mãe, tal filha. Eu vi. Eu quero ajudar. É quero muito fazer. legal. E pra criança também, é um exercício Sim. de, né, atenção e tudo mais. A minha filha também Sim. adora fazer. E é um programa, gente. Vamos lá na lojinha comprar miçanguinha eu e acho tal. que tem essa história toda. É. Ai, que legal. Ai, muito obrigada, Silvana. A gente ficou muito feliz. Puxa vida, tu te abriu, te entregou aqui Ai, pro sim. nosso episódio. A gente ficou muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que quem vai assistir vai ter a oportunidade de se conectar com a Silvana. Eu não te conhecia, gostei demais de conhecer. Tudo que a Semira falava é bem real e até mais. Obrigada de coração. Conta com a gente com o que tu precisar, né? E quem não segue a Silvana, o @ aqui dela do Instagram vai estar, viu? Ela já falou que é um assídua nas redes sociais.
muito obrigada, né, de coração pela tua presença. Sucesso na tua carreira, né? Beijos na Aurora também e tudo de bom pra ti. Ai, gurias, obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando me convidaram. Eu acho que é sempre importante dividir, né, as nossas visões, né? E muito bacana que ter 2 mulheres criativas, empreendedoras. Obrigada mesmo. Obrigada também. Pessoal, assiste, curte, compartilha esse episódio para que mais pessoas conheçam a história dessa mulher incrível. Obrigada por estar com a gente e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau.